Hoje é uma terça-feira. São 19h30. É hora das nossas jornadas, aqui, através das ondas milagrosas da Vibe Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Para quem não me conhece, eu tenho uma clínica médica que cuida de doenças crônicas do nosso esqueleto, dos transtornos musculoesqueléticos, doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem o nosso esqueleto no sentido amplo. Não é? Nosso esqueleto não é só osso. E tem mais. Todos pensam que o nosso esqueleto é muito forte, muito resistente. Nada disso. Nosso esqueleto é muito frágil. Ele é muito vulnerável a traumatismos, a impactos, ao mau uso que dele se faz uso. Entenderam? E as doenças dos transtornos musculoesqueléticos têm os dois acentos principais também, eu repito sempre: dor e incapacidade física. Então, nossa clínica é uma clínica de dor, porque os pacientes que lá vão se queixam de 1, 5, 10 ou mais dores. E tem também o problema da incapacidade física. Então, muitos deles vão apoiados nos seus acompanhantes, ou com bengala, ou com muletas, ou com andador, ou com cadeira de rodas. Entende? Porque essa jornada é muito cruel. Ela maltrata muito os pacientes que estão nessa jornada de piora desse quadro clínico, de mais dor e mais incapacidade física. E também repetimos sempre os sintomas acessórios decorrentes, né? Como osteoporose, insuficiências musculares, vício postural, obesidade, imobilismo, né? E também depressão, entende? Em grau leve, médio ou avançado, entende? Porque criam essa dependência física. Precisam de ajuda, né, para se movimentar. Imaginem, né? Eu quero ir, eu vou. Eu quero subir a escada, eu subo. Eu quero atravessar a rua correndo, eu atravesso. Imagine eu não poder fazer isso. Entende? É cruel, entende? Então, os pacientes que vão perdendo a sua independência física, eles tendem à depressão. E tem mais depressão, mais dores e mais incapacidade física. É mais incapacidade física e mais dor, mais depressão. Entenderam? Então, a finalidade da nossa clínica, que é ortopédica, neurológica, reumatológica, fisiátrica e até psicoterápica, é tirar esses pacientes dessa cruel jornada de piora desse quadro clínico e colocá-los numa jornada de melhora desse quadro clínico, com menos dor e mais independência física. Entenderam? Então, por decorrência, na hora que você consegue melhorar as dores e melhorar a independência física, a depressão vai diminuindo e pode até desaparecer. Entende? E as dores dos transtornos musculoesqueléticos podem acontecer em qualquer localização do corpo humano, como dor de cabeça, dor na nuca, no pescoço, dor nos ombros, nos braços, nos cotovelos, nos punhos ou nas mãos, dor no peito, dor nas costas, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, aquela dor lombar com irradiação para uma ou as duas pernas, dor nos joelhos, nos tornozelos ou nos pés. Então é disso que nós cuidamos todos os dias. Entende? A minha clínica é um desfilar desses pacientes crônicos. Entende? Mas hoje, respondendo a várias questões, várias dúvidas, várias perguntas de nossos ouvintes, pacientes e seguidores das minhas jornadas, eu vou falar sobre o que me pediram, sobre tratamento cirúrgico dos males de coluna vertebral. Entende? A nossa coluna é muito importante. Em língua inglesa,
quando alguém quer falar que uma coisa é muito importante, ele diz assim: this is the backbone. Ou seja, isto é o osso das costas. Ou seja, isso é tão importante quanto a coluna vertebral. Ela é muito importante. Muitíssimo importante. Entende? E ela tem 100, com C, 100 articulações. Imaginem vocês. Né? Fazer funcionar esse sistema, né? Mas hoje eu queria responder a várias perguntas que dizem respeito assim. Dr. Rui Mercúrio, fale sobre tratamento cirúrgico dos males de coluna vertebral. Sim? Muito bem. Então, muitos problemas de coluna vertebral requerem uma abordagem cirúrgica, de solução cirúrgica. Entende? E é um pouco ainda assustador, não é? Se você recebeu do seu médico um diagnóstico de um mal de coluna e ele conclui que esse mal tem que ser resolvido, ou haverá uma tentativa de solução através de um tratamento cirúrgico, isso ainda é um pouco aterrorizador. Entende? Eu me lembro que no meu começo de carreira, que eu comecei como cirurgião de coluna vertebral, era voz corrente. Mas, doutor, eu conheço uma pessoa que operou da coluna e ficou paralítico, paraplégico. Então, esse estigma ainda é presente até os dias de hoje, entende? Sobre as consequências e sequelas que podem decorrer de um tratamento mal resolvido de coluna vertebral, de um tratamento cirúrgico. Entende? Então eu começo dizendo assim: eu penso uma vez para instituir um tratamento conservador de um mal de coluna. Ou seja, tratamento conservador é o todo e qualquer tratamento não cirúrgico. E penso 10 vezes para indicar uma cirurgia. Entende? Para indicar uma cirurgia. Entende? Porque a cirurgia de coluna vertebral é uma cirurgia de risco ainda, de alto risco, apesar de todos os recursos que hoje se dispõem. Eu me lembro bem, no início da minha carreira de cirurgião de coluna vertebral, que ainda eu peguei uma fase em que você, quando está operando uma coluna vertebral, no meio da cirurgia, com o paciente, no meio da cirurgia, o paciente era acordado da anestesia. Ele era acordado da anestesia e nós dizíamos, né, dizia o nome dele e dizia: mexa as pernas, mexa as pernas. Entende? Era o teste incrível, né, para que você percebesse que aquele tratamento cirúrgico não ia causar paralisia das pernas. Chamava teste do despertar. Então, no meio da cirurgia, o paciente tinha que mexer as pernas, para nós cirurgiões terminarmos o ato cirúrgico tranquilos. Não é? Imagine vocês terminar uma cirurgia de coluna e o paciente melhora da dor e não anda mais. Terrível, né? Terrível. E isso não aconteceu uma vez só, aconteceram muitas vezes, graças a Deus não comigo, mas vários cirurgiões de coluna passaram por essa terrível experiência, né? Entenderam? Mas hoje não. Hoje os recursos são outros, né? Hoje uma cirurgia de coluna, ela é monitorada através de um fisiologista, um neurologista, fisiologista, que através de um monitor e através de
de fios colocados nas pernas dos doentes, eles fazem um processo chamado de potencial evocado, que no monitor vai acusando a condução das raízes nervosas que vão às pernas. Então, se o cirurgião está caminhando por uma zona perigosa no sentido de causar algum problema, alguma sequela para esse paciente, isso já é acusado no ato cirúrgico. E o fisiologista já avisa o cirurgião: olha, vai por outro caminho. Aqui está dando problema. Entende? Dando problema. Sem falar, não é? Que nas cirurgias de campo aberto, que a gente chama, né? Com incisões amplas, há um sangramento muito abundante, né? A maioria das vezes, o paciente precisa tomar 1 litro, 1,5 litro de sangue. Né? Hoje se faz também cirurgias de microabordagem, né? Através de sondas. Né? Então, é um processo muito mais fiel, muito mais eficiente, que também evita uma internação prolongada do ato cirúrgico, entende? Mas quando que está indicado uma cirurgia de coluna? Quando que está indicado? Né? Veja, a indicação total, entende? Indiscutível. É assim: o paciente está piorando na sua capacidade de marcha. Ele está sentindo cada dia mais dificuldade à marcha. Então, aí está indicado um tratamento cirúrgico. E a grande maioria das cirurgias de coluna vertebral são cirurgias de descompressão. Descompressão. Por quê? Por quê, meus caros? Nós vivemos e somos escravos de uma ação chamada força da gravidade. Nós não podemos nos livrar da ação da força da gravidade, que nos empurra para baixo, nos esmagando, diminuindo a nossa altura, entende? Esmagando os discos intervertebrais, aqueles coxins fibrocartilaginosos, elásticos, que separam uma vértebra da outra. Né? Como vocês sabem, a coluna é uma sucessão de unidades ósseas, chamadas vértebras, que se sucedem no sentido crânio-caudal, intercaladas por esses coxins fibrocartilaginosos, elásticos, chamado disco intervertebral, que por causa deles nós podemos movimentar nossa coluna para a frente em flexão, para trás em extensão, inclinando para os lados, ou para o lado esquerdo ou direito, e até permitindo algum grau de torção, embora pequeno. Entende? Então, as cirurgias de coluna em geral são por descompressão, porque a grande maioria dos problemas que acometem nossa coluna vertebral são por causa de compressão mecânica. Entende? Você vai levantar um peso absurdo, esmaga o disco, forma uma hérnia de disco, ou há um achatamento da vértebra, uma fratura em colapso vertebral, que achata a vértebra, entende? E às vezes causa uma dor terrível, por compressão. Por compressão. Os nervos, as raízes nervosas que comandam nossas pernas, principalmente do nervo ciático, né? Elas têm um sofrimento que pode ser, assim, a grosso modo dito, de 4 graus. Um grau leve de compressão, dor. Uma compressão maior, dor e parestesia, ou seja, dor e diminuição da capacidade de percepção, de sensibilidade. Dormências, formigamentos, cãibras. 2º grau. 3º grau, compressão maior, perda de força. Então, estou atendendo uma paciente, aliás, atendendo 2 pacientes, que tem uma paralisia do pé, o pé fica caído, né? O pé cai, por compressão mecânica da lombar, região lombar. Então,
dor, primeiro grau. Depois, parestesia, entende? Problemas de sensibilidade, câimbras, dormências, formigamentos. Depois, paresia, perda de força. Quando a compressão é na coluna cervical, a dona de casa fala, vou pegar um copo, cai da mão. Não consigo pinçar, não tenho força para segurar. Entende? É uma paresia. E, finalmente, o grau final é a paralisia. Entende? E a paralisia, quando ela acontece, tem que ser acudida naquele momento, naqueles dias, naqueles primeiros dias. Porque se demora muito que acontece essa paralisia, ela é irreversível. Entende? O paciente nunca mais volta a ter esses nervos funcionando. Entende? Então, a grande maioria das cirurgias são cirurgias de descompressão. Entende? Nós usamos vários tipos de instrumentos, entende? Para descomprimir. Entende? Podemos até fazer o que se chama uma toalete cirúrgica, às vezes. Né? Uma toalete cirúrgica. Quando tem uma artrose muito exuberante, avançada, faz uma curetagem desses tais bicos de papagaio, como dizem os pacientes. Entende? Para descomprimir raízes nervosas. Evidentemente, tem casos mais graves, né? Mais graves. Eu, pessoalmente, operei uma coluna, meus caros, 28 vezes do mesmo paciente. Vocês acreditam? Eu vou repetir. Eu operei a coluna de um paciente, do mesmo paciente, 28 vezes. Entende? Ele teve uma fratura de coluna por acidente, foi uma fratura exposta, ele ficou paraplégico, entende? Por fratura da coluna, por um acidente, além do que foi uma fratura exposta. Ele teve uma parada cardiorrespiratória, foi feita uma massagem a céu aberto com a coluna exposta. Isso criou uma grave contaminação, entende? Ele desenvolveu uma grave osteomielite de coluna em vários níveis vertebrais, entende? E ele foi operado inúmeras vezes. Eu fui o primeiro cirurgião desse Brasil a usar um fixador externo para a coluna vertebral. O fixador externo, meus caros, é um fixador de pinos e hastes, que se usa às vezes em fraturas. Você já deve ter visto, às vezes, pessoas andando na rua e tal, com aqueles fios e hastes metálicas fora da perna, que estão sustentando o alinhamento da perna. Pois bem, eu usei um fixador externo para manter um alinhamento da coluna vertebral dele, que estava desabando por conta de osteomielite de coluna. 28 vezes esse doente foi operado de coluna vertebral. Infelizmente, vi notícia agora que aos 45 anos ele faleceu. Entende? Não da cirurgia, por tanto antibiótico que tomou, entende? E tudo. Nós conseguimos dar a ele alguns anos, às vezes, de uma qualidade de vida melhor. Tanto que ele conseguiu até comprar um automóvel próprio para paraplégico, dirigir e tal, né? Se tornou habilitado para dirigir carro de paraplégico e tudo mais. Teve algum grau de qualidade de vida por conta dessas cirurgias feitas, entende? Mas 28 vezes uma cirurgia de coluna. E a cirurgia de coluna são descompressão. Muitas vezes, tumores, né, de coluna. Tumores. Vejam vocês. Às vezes o tumor tem até o rótulo de, é um tumor benigno. Mas o tumor pode crescer para dentro do canal vertebral e comprime os nervos. Então, embora ele tenha o rótulo de benigno, entendeu? Ele maltrata os nervos e o paciente pode ficar paraplégico, entende? E tem os tumores também, devastadores, malignos, né? Sarcomas, e tumores graves, devastadores, né? Que comprimem muito a coluna
e causam, às vezes, desabamento das vértebras, colapso vertebral, causando umas dores terríveis, entende? Nós operamos 2 pacientes terminais, né, que estavam condenados por tumores muito graves, só para tirar a dor deles, entende? Para descomprimir, entende? E eles tiveram uma sobrevida de 2 anos sem dor, com fixação, né, em extensão dos espaços intervertebrais, embora tinha um diagnóstico sombrio de um tumor que consumiu esses pacientes, mas nós demos a eles alguns anos de uma vida sem dor, né, sem dor. Então, vários fatores podem acontecer para se operar uma coluna. Hoje não existe quase mais. Mas antigamente tinha tuberculose de coluna, né? O mal de Pote também. E às vezes a coluna tinha que ser operada. Entende? E tumores, mal de Pote, tem uma doença chamada neurofibromatose também, que dá problema de coluna. E tem também as escolioses, né? As escolioses, elas muitas vezes, elas causam compressão de pulmão, do coração e dos próprios rins. Então, às vezes, para descomprimir esses órgãos vitais para o paciente, faça uma cirurgia de correção da escoliose, que é aquele desvio grave de coluna. Entenderam? Poucas vezes, né, se faz uma cirurgia de escoliose em termos de melhorar a estética, né? De melhorar a estética, porque a escoliose desnivela os ombros, desnivela a cintura, desnivela a linha dos seios nas meninas, nas mulheres, entende? Isso é cruel para elas, entende? Muitas vezes também se opera uma escoliose com a finalidade estética, mais estética, menos funcional, entende? Mas sempre a cirurgia de escoliose é mais indicada para a correção funcional e não estética, entenderam? Enfim, eu estou vendo aqui que o meu tempo hoje está se esgotando. Vejam, o tratamento cirúrgico de coluna é um tratamento de grande exceção. Embora hoje se faz microabordagens na cirurgia de coluna, né? Microincisões, microabordagens e tudo mais, são técnicas modernas de avanço na cirurgia de coluna. Mas a cirurgia de coluna é uma cirurgia de exceção. Não esqueçam vocês, meus caros, que a medicina é uma ciência de possibilidades, mas nunca de certezas. Então, jamais vocês vão ouvir de um cirurgião de coluna que ele vai dar a certeza que a cirurgia vai ser bem sucedida. Não. Ele vai tentar deixar uma cirurgia ser bem sucedida, mas ele não tem certeza disso e não vai garantir à família e ao paciente que a cirurgia vai ser bem sucedida. Por isso, em nossa clínica, nós esgotamos todas as possibilidades de tratamentos conservadores, não cirúrgicos. Penso uma vez para indicar um tratamento conservador, não cirúrgico, mas penso 10 vezes para indicar uma cirurgia. Entende? Bom, se quiserem conhecer meu trabalho como médico, nós temos uma clínica de transtornos musculoesqueléticos em São Paulo, na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, número 1470. É perto do estádio do Morumbi. O telefone da minha clínica é 11-3661-4243. O celular da clínica é 11-97082-8015. E tem também um telefone para as emergências. Minha clínica é uma clínica de dor, tem que ter espaço para as emergências. O telefone para as emergências é o 11-9-3014-8888. Obrigado por toda essa atenção. Espero que vocês sejam todos muito felizes. Mas para isto, meus caros, é preciso ter muita saúde. Até a próxima.